Você ouve Rota Saudável. Desvendando a ciência. Estamos em contato com a doutora Cláudia Chang, endocrinologista, professora e coordenadora da pós-graduação em endocrinologia do ISMD, o Instituto Superior de Medicina. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mia. Bom, a gente vai falar sobre esse estudo recente que gerou muita controvérsia na comunidade médica, né? Depois da divulgação de resultados de um levantamento de uma série de trabalhos científicos da relação entre obesidade e aumento de mortalidade. Então, eu queria que a senhora rapidamente explicasse para o ouvinte o que esse estudo trouxe, né? E aí depois a gente conversa mais a respeito. Pois não. Esse estudo, ele foi um estudo multicêntrico. Na verdade, eles pegaram vários estudos que já tinham sido publicados e a partir da análise de todos eles chegaram às conclusões, né? Ele foi publicado no JAMA, que é um jornal é uma revista de alto impacto na comunidade científica. E o que eles viram? Eles viram a correlação entre mortalidade e índice de massa corporal, que é o cálculo que a gente faz usando peso sobre a altura quadrado. E com os resultados gerou, né, o que você pontuou muito bem, uma grande controvérsia no mundo científico, porque eles com os resultados, eles concluíram que, embora a obesidade, os graus, né, mais elevados da obesidade aumentem o risco da mortalidade, os indivíduos que teriam sobrepeso, que seriam aqueles indivíduos que ainda não seriam obesos, mas com um peso um pouco acima do esperado para o índice de massa corporal, eles tiveram 6% de menor risco de mortalidade quando comparado aos indivíduos normais, aos indivíduos que teriam um índice de massa corporal normal. Bom, e aí essa controvérsia toda que esse estudo gerou, aconteceu por quê exatamente? É muito importante, primeiro, a gente entender quais foram as limitações do estudo, né, para a gente não pegar esse resultado e generalizar. Então, uma grande limitação do estudo, Mia, é que embora eles tiveram um número muito grande de análise de pesquisas feitas, o número final que eles analisaram, dos 97 trabalhos, 78 eram dos Estados Unidos e Canadá, ou seja, os indivíduos no final analisados tinham um predomínio muito grande de brancos e descendentes de brancos, né? Então, o que faltou uma amostra maior de asiáticos, por exemplo, que a gente sabe que tem um risco maior de mortalidade, principalmente cardíaca, com níveis de peso menor. Além disso, a grande questão é que a mortalidade foi por todas as causas. Eles não pontuaram especificamente a mortalidade que a gente chama cardiovascular. O que é a mortalidade cardiovascular? Risco de infarto, risco de derrame, que tem uma maior correlação com a obesidade. Então, por exemplo, né, para os ouvintes entenderem melhor, o óbito, ele poderia ser o óbito por qualquer causa. E a gente sabe que um indivíduo, por exemplo, infartando e falecendo, é diferente de um indivíduo que acabou, por exemplo, de sofrer um trauma automobilístico, né? Isso foi uma outra limitação. E a maior limitação, né, do ponto de vista científico, foi que a análise do índice de massa corporal, ela me dá o quê? Ela me dá o valor numérico do peso, mas não foi avaliado a composição. Então, quanto esses indivíduos que tinham esse sobrepeso, né, que é o peso um pouquinho acima, será que era um peso acima por ter mais massa magra? Porque se for um peso acima por ter mais massa magra, não tem problema. Então, é que a grande crítica que atualmente nós fazemos para o índice de massa corporal, embora ele seja um índice padronizado pela Organização Mundial de Saúde, mas tanto é que o endocrinologista, usualmente, nós pedimos até métodos complementares para avaliação da composição corporal, para não usar justamente só o peso isolado. Um outro dado importante que também não foi avaliado foi a circunferência abdominal, que nós sabemos também ter alta correlação com índice de mortalidade cardiovascular.
Bom, para a gente que é leigo, né, uma outra medida importante é o colesterol, né? Colesterol bom, colesterol ruim. Isso, com certeza. Isso foi levado em conta também? Não, esses parâmetros laboratoriais, eles não fizeram correlação. A única correlação foi realmente para o índice de mortalidade geral, né? Que é o óbito por todas as causas. Bom, e esse estudo, ele imagino que teve então muitas críticas também, né, no meio acadêmico. Qual a conclusão dele seria qual, então? Que você está um pouquinho acima do peso, é mais saudável do que você está no peso normal? Seria isso? Não, na verdade é assim, a conclusão que eles chegaram foi que houve uma menor mortalidade naqueles indivíduos que estavam com um sobrepeso, mas não se sabe se realmente esse sobrepeso teria alguma evidência científica e em que sentido? Não se pode afirmar que aqueles indivíduos que estão acima do peso e ainda não obesos não têm o risco cardiovascular realmente reduzido, porque a gente não tem esse parâmetro. A grande conclusão do estudo, na verdade, foram duas, né? O primeiro é que foi pontuado que a obesidade nos índices mais altos realmente leva a uma maior mortalidade e não apenas cardiovascular, como a gente sabe, mas também por todas as causas, que foi o que eles avaliaram. E o que os autores pontuam com relação a esse achado de 6% de menor mortalidade do sobrepeso com relação aos indivíduos normais, eles colocam várias hipóteses. Talvez, por exemplo, os indivíduos que têm um peso um pouco acima são indivíduos que tendem a procurar mais auxílio médico e, por isso, talvez tenham uma prevenção maior com relação aos indivíduos normais. Mas a grande questão realmente é fazer agora estudos complementares, novas análises, aumentando a acurácia, né, aumentando a força para confirmar ou não este resultado. Bom, então, e aí, no fim das contas, a gente chega à conclusão de que a pessoa tem que ter uma dieta saudável mesmo e tá dentro do peso. O ideal seria dentro do IMC, aquele cálculo que já se sabe, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado, altura em centímetros ao quadrado. Isso, a conclusão maior é que realmente precisa-se ter uma dieta balanceada, uma prática de atividade física regular e mais do que estar dentro do índice de massa corporal normal, fazer uma análise com o médico de segmento, com o médico que acompanha regularmente para ver a qualidade do peso. Então, aqueles pacientes que se preocupam, eu estou com índice com sobrepeso importante. Será que esse sobrepeso realmente é por excesso de gordura? Porque o inverso também acontece, né? Isso é muito importante pontuar. Eu posso ter um indivíduo com peso teoricamente com índice de massa corporal normal, e se esse indivíduo estiver com uma taxa de gordura muito alta, isso é pior do que alguém que tem um quadro de sobrepeso, mas às custas de massa muscular. Uhum. Bom, e aí, falando do IMC, doutora, vamos supor, a pessoa às vezes pode até estar um pouco acima, mas ter uma alimentação saudável e ter uma atividade física. Ou o contrário também, a pessoa pode ser magra e como a senhora falou, não está com uma alimentação boa e está até um pouco subnutrida, é isso? Isso mesmo, exatamente. Se eu comparo indivíduos que têm um peso normal e um outro que tem um quadro de peso um pouquinho elevado, mas o que está com peso elevado tem uma atividade física regular, tem uma alimentação balanceada, e eu faço análise desse peso e vejo que ele está um pouco mais elevado pela massa magra, pela massa muscular, eu não indico, nós não indicamos emagrecimento para este indivíduo. Então, por isso que é importante ir além, né? Saber qual que é a qualidade do peso. E um outro dado muito importante, Mia, é que o músculo, que é a massa magra, pesa mais do que a gordura. Então, você já vê que, principalmente mulheres, né, começam a fazer uma atividade física regular, começam, por exemplo, a academia. E aí começam a fazer o exercício resistido, que é a musculação. E aí não vem tanta diferença no valor do peso, na balança, e às vezes pode até subir um pouquinho fazendo musculação. Isso pode acontecer, porque o ganho de massa muscular, a massa muscular é mais pesada que a gordura. E isso para nós é o peso bom. Uhum.
Bom, e a massa magra também, quer dizer, ela ajuda na queima de calorias, não é isso? Quem tem mais músculo, o metabolismo é mais acelerado? Isso mesmo, muito boa pontuação. A gente tem o que a gente chama de taxa metabólica basal, né? Que é o quê? É o metabolismo basal. É o quanto de energia que o seu corpo gasta no dia para você fazer as suas atividades rotineiras. Essa taxa metabólica basal, um dos componentes mais importantes é a massa muscular do indivíduo. Então, aqueles indivíduos que têm uma massa magra mais alta, uma massa magra no nível ideal, eles têm um metabolismo mais acelerado do que aqueles indivíduos que têm uma taxa de massa magra ou músculo no nível mais baixo. Uhum. E aí, doutora, para a gente finalizar, qual que é o principal risco da interpretação equivocada, né, ou até a nossa interpretação de leigos desse estudo? É achar que você ser um pouco gordinho, só por isso você já está saudável, é isso? Isso, justamente, é essa a grande conclusão que nós, né, da comunidade científica, temos que evitar que venha a se ter com esse estudo. Na verdade, a gente precisa até de mais estudos para avaliarem realmente esse resultado que foi obtido e não usá-lo como uma ferramenta, não, estou um pouco acima do peso, não faço exercício, não como muito bem, mas tudo bem porque o estudo viu que eu tenho um menor risco. Não é isso. Realmente, ainda, o mais importante é manter uma dieta equilibrada, um exercício físico regular, práticas regulares de atividade física e segmento médico, que aí sim vai poder se pontuar se está com o valor do peso ideal e como que está essa composição corporal também. Perfeito. A gente conversou então aqui hoje no Desvendando a Ciência com a doutora Cláudia Chang. Ela é professora e coordenadora da pós-graduação em endocrinologia do ISMD, o Instituto Superior de Medicina. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você pelo convite. Rota Saudável.